Rafael, vamos lá, vamos andar com a história. 167 depois de Cristo é o primeiro texto registrado em que alguém da igreja cristã acusa os judeus de matarem a Deus, né? Deicídio, que eles chamam, né? Acusado de matar a Deus. O acusante foi Melito de Sardis, seria o bispo de Sardes, uma das igrejas ali próxima de Esmirna, né? Das igrejas do Apocalipse. Então, é o primeiro que levanta essa acusação. O primeiro registro documental dessa acusação é em 167 depois de Cristo, é Melito de Sardes. Em 175, o Apolinários, um apologista, né, cristão, vai escrever um livro contra os judeus. Tá? Então, 175, Apolinário começa a fazer uma apologeta escrevendo para defender a fé cristã, criticando os judeus. Então, os judeus foram expulsos por Adriano e é isso mesmo. Só lembrando que Adriano, um dado na história judaica, que eles dizem que ele construiu no lugar do templo de Jerusalém, aquele que tinha sido destruído em 70, construiu um templo pagão para Júpiter, tá? Então, né, na Aelia Capitolina, essa é a informação. E aí, lá de fora, estão construindo toda uma agenda de que os judeus mataram a Deus, certo? História que eu herdei. Essa é uma história que eu herdei. Eu, quando criança, eu via isso como muito natural. No terceiro século, o 259, uma cidade Neardia, né, na Babilônia, né, que fica na antiga Babilônia, os judeus uma comunidade judaica foi destruída lá, né, ou seja, então começa a ação prática, ou seja, foram expulsos da Judéia e continuam perseguidos, certo? Então a igreja cristã está se desenvolvendo, está acusando os judeus de deicídio, de matarem a Deus, e os judeus estão sendo perseguidos né, comunidades destruídas. 306, o Sínodo de Elvira, né, ele bane o intermarriage, né, sexual intercourse, sexo e casamento entre cristãos e judeus, ou seja, proibição, né, de casamento e sexo entre cristãos e judeus, ou seja, ação específica, né, para segregar. Cristão é cristão, judeu é judeu. Não mistura isso não, que isso aqui é uma nova religião, isso é um novo Deus, né? É um novo Deus. Então esse era um sínodo, né, eclesial da igreja cristã, que baniu a mesclagem de judeu com cristão. Elvira, né, província na Espanha, né? Ou seja, por que eles estão fazendo isso? Estão fazendo isso lá na Espanha porque os judeus foram para lá, certo? O único local onde ainda tinha judeu, foram lá e disseram, opa, tudo bem, tem judeu aqui, mas não pode ter relação, né, sexo ou casamento com o judeu, é proibido. Em 315, Constantino emitiu várias leis em relação aos judeus, dizendo que eles não eram autorizados a possuir escravos cristãos ou circuncidar seus escravos, ou seja, conversão dos cristãos para o judaísmo se torna fora da lei, ou seja, proibido um cristão se converter para o judaísmo a partir de 315. Congregations for Religious, as congregações para serviços religiosos são restritas. É isso. Jerusalém tinha sido restituída nesse instante e os judeus passam a ser autorizados sim a entrar
no aniversário da destruição do templo, né? É uma brechazinha para os judeus se relacionarem, ou seja, manter as duas igrejas separadas, as duas comunidades separadas, mas abre uma portazinha para os judeus para poderem, no aniversário da destruição do templo, frequentarem Jerusalém. 325, eles são 10 anos depois, eles são banidos de Jerusalém de novo, aquela coisa, né? Quem estava entrando foi banido. Em 325, o famoso Concílio de Nicéia, né? A questão do Concílio de Nicéia é importante, ou seja, o que aconteceu no Concílio de Nicéia? Porque às vezes as pessoas associam muito com o Canon, né? Ter sido definido o Canon, mas o Concílio de Nicéia não teve nada a ver com o Canon, né? O Concílio de Nicéia foi especificamente para estabelecer o credo niceno, né? Ou seja, para estabelecer o quê? Em que eu acredito? Tá bom, eu te acredito. Já incluímos esse novo Deus aí, mas tudo bem. Mas quando eu acredito nesse novo Deus, tem esse monte de escrito aí, em que a gente acredita mesmo? Bota por escrito. Credo niceno. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Né? Aí nasce o credo niceno, uma declaração de fé dessa igreja, né? dessa congregação construída completamente à parte de judeus, certo? A história é completamente, né? O cristianismo nasce completamente à parte dos judeus, pregado inicialmente pelos judeus, né? Pelos apóstolos, e depois, né? Pancada nos judeus, e nasce lá dentro daquele império com uma formação totalmente não judaica e antijudaica, antissemita, certo? Daí que, se você volta na profecia de Daniel, dá para entender, sim, o cristianismo como a continuação dos reinos que estão subjugando os judeus, certo? Já se passaram 6 reinos, o 7º reino, a argila e né, com um pouco de ferro, tá nascendo aí, certo? Andar um pouco mais na história, 386, Antioquia, um texto muito importante a diversos judeus, né, contra os judeus, né? Série de homilias de São João de Crisóstomo, direcionada para os membros da igreja de Antioquia, que continuamente observava as festas judaicas e os jejuns. Ou seja, agora a igreja vai atacar as festas judaicas e os jejuns, certo? Porque nós somos uma nova religião, uma nova igreja. Esquece esse negócio de festa judaica, esquece esse negócio de jejum. Não pode isso aqui não. Então, João de Crisóstomo, na Antioquia, escreveu homilias, né, chamadas de adversos judeus, against the Judaizers, né, contra os judaizantes, para não misturar. Não misturar. A gente aceitou o Deus, mas o povo não. O povo deixa de fora. Que eles mataram Jesus. Não foram nós romanos que matamos, não. Foram eles, judeus. Bom, em 388, como consequência dessa atitude, né, desses passos, começa a multidão de cristãos, incitada por um bispo local, né, rouba e queima a sinagoga em Calicinum. Ou seja, povos cristãos em 388, né, agora já oficialmente a religião do Estado, bota abaixo, queimam uma sinagoga. Atitude, claro, completamente defendida por Jesus, certo? Tudo a ver com isso, a cara de Jesus. Essa atitude dos cristãos no início, né, da igreja cristã sob o Império Romano. Mas Deus tem o seu tempo. As coisas estão lá, a semente está lançada, devagarzinho ele vai construindo e vai reformando. Vai ter um momentozinho mais lá na frente que ele vai
vai plantar uns reformadores lá, protestantes, que vão começar a arrematar e reorganizar essa história. Bom, eu fui então até quase 400, e a questão-chave é que 325, no Concílio de Nicéia, o credo niceno é instituído. A grande batalha, a grande discussão naquele instante era eram duas teses que competiam, as duas teses foram derrubadas e foi criada uma terceira tese imperial, que é a Trindade. Quais eram as duas teses? O arianismo, né? E algo que é parecido com o modalismo. Eu vou abrir no outro vídeo e vou explicar um pouquinho.